Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a essa aula de filosofia. Professor Marciano Brito, substituindo professor McDowell, o melhor professor de filosofia do Piauí, do Brasil e do mundo inteiro, meu amigo particular McDowell. É sempre uma honra substituí-lo. E sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Direitos humanos e cidadania, revisão. Se é uma revisão, é um assunto, um objeto de conhecimento que já foi trabalhado com essa turma. No entanto, hoje vamos retomar o conteúdo, aprofundar, esclarecer dúvidas e resolver atividades sobre este objeto de conhecimento. Então, vem comigo. Direitos humanos e cidadania. Bom, não é novidade para vocês sabem que o termo cidadania vem de cidade. É a forma como um cidadão, um habitante da cidade, deve viver e inspirar as suas relações humanas, relações interpessoais. Cidadania tem a ver com o modo de vida da cidade. Direitos humanos e cidadania têm tudo a ver. Por quê? Porque numa cidade moram pessoas. E moram pessoas com diversas características, ou seja, características diferentes. Algumas são altas, outras baixas. Alguns universitários, outros mal escolarizados. Alguns torcem para um time A, outros torcem para o time B, ou time C, ou time D. Enfim, numa cidade nós temos pessoas diferentes. Mas nesse grupo de pessoas diferentes, sempre nós vamos encontrar a maioria. O que é a maioria? São os maiores grupos sociais. Por exemplo, vamos usar agora o termo sociedade, tá bom? Numa sociedade, vamos encontrar uma religião predominante. Vamos encontrar numa sociedade uma ideologia política, perdão, deixa eu escrever aqui corretamente. Colocar só a palavra política. Vamos encontrar uma ideologia política dominante. Uma raça dominante, o maior número de pessoas. Nós precisamos desses dois conceitos de direitos humanos e cidadania, porque não podemos governar apenas em nome da maioria. Nós precisamos pensar nas minorias. As minorias, aqui, não diz respeito apenas à questão numérica, mas uma questão social. São grupos sociais que não são reconhecidos oficialmente. Minoria. População negra é uma minoria. Ela é subjugada. Ela é explorada pela população branca. Minoria. Público LGBTQIA+. Numa sociedade que valoriza o hétero, abre aspas, virilidade masculina, a população
LGBTQI+, é uma minoria. Ela tem poucos espaços para expressar, para demonstrar, para dizer, ecoar a sua voz. A mulher também é uma minoria. Por quê? Numa sociedade em que os homens são maioria porque são detentores do poder, a mulher é subjugada, oprimida. Então percebam mais uma vez, olha aqui a linha de raciocínio. Numa sociedade nós temos a maioria, os grupos dominantes que estão no poder, grupos religiosos, políticos, raça, gênero, e temos minorias. Os direitos humanos, eles visam o quê? Eles visam a seguinte ideia: que as minorias sejam tratadas igualmente, igual ao tratamento dado às maiorias. Que as minorias tenham a sua dignidade reconhecida. Porque, no fundo, a minoria é composta de humanos e a maiorias também são compostas de humanos. Entram, então, os direitos humanos. Direitos que são universais e naturais. E que dão dignidade à natureza humana, independente de sexo, de cor, nacionalidade, orientação política, religiosa. Todos têm que ser respeitados como seres humanos. Porém, infelizmente, falsos comunicadores, eles deturparam a expressão direitos humanos, associando-a a um conceito equivocado que assim se exprime. Ah, direitos humanos é para proteger bandido. Ah, a gente prende e os direitos humanos vão lá e solta o marginal, o homicida. Ah, os direitos humanos não deixam a polícia trabalhar. Turma, direitos humanos não é um ser, não é uma instituição. Direitos humanos é uma ideia. E não é invenção da humanidade nos últimos tempos. São direitos universais que sempre existiram, mas que foram reconhecidos a partir do ano de sua publicação na Organização das Nações Unidas, em 1948, tá bom? No início do século XX, os direitos humanos foram, na metade do século XX, direitos humanos foram reconhecidos. Cidadania, ele vai nessa linha dos direitos humanos. Toda pessoa humana tem seus direitos. Toda pessoa humana tem direito a exercer a sua cidadania. Ser cidadão é ter, olha só, é ter a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que asseguram a possibilidade de uma vida plena. Mas, infelizmente, tanto os direitos humanos como a cidadania são lutas. E os direitos que deveriam ser naturais, universais, se tornam conquistas, porque eles são reconhecidos à custa de muita luta. Casal homoafetivo, a luta que travaram para ter a sua união reconhecida. E olha que o reconhecimento diz que o juiz não pode barrar. Nem fala assim diretamente, pode casar. Fala assim, não pode barrar, não pode impedir que duas pessoas
do mesmo sexo constituam uma família. É uma luta. A luta da população negra pela liberdade, que durou 3 séculos no Brasil, do século XVI ao século XIX. A luta da população negra por políticas públicas que amenizassem as injustiças que a sociedade brasileira cometia contra essa população negra. A luta por ações afirmativas. Década de 1970. A população negra, o movimento negro conseguiu derrubar uma tese falsa, equivocada, de que o Brasil era o paraíso das raças, que éramos um povo multicolorido e que as raças coexistiam pacificamente no país. O movimento negro derrubou essa ideia do estado ideal das raças, afirmando que nós não podemos acabar com preconceito contra o negro se continuarmos falando que aqui é o paraíso das raças. O paraíso em que 3 raças, branco, negro e índio, coexistiam pacificamente. População negra que conseguiu, à custa de muita luta, a lei antirracismo. As mulheres que conseguiram, à custa de muita luta, o direito ao voto. As pessoas de baixa renda, que no Brasil Império não podiam votar, porque o voto era censitário, era baseado na renda, e assim por diante. A cidadania é uma conquista. Ela é necessária para que todos tenham direitos civis, políticos e sociais. É um processo de organização, participação e intervenção social de indivíduos ou de grupos sociais. E nós temos aqui nesse quadrinho verde, no decurso da história, existe uma relação entre a evolução da cidadania e dos direitos humanos. O conceito de cidadania, ele foi se ampliando no decorrer dos tempos. Ele foi evoluindo, ele foi ganhando corpo. Lembra que eu falei agora há pouco da democracia grega? A democracia grega era uma democracia, ela é a fonte onde nós bebemos, mas era uma democracia que não reconhecia todos os habitantes da polis como cidadãos. As mulheres não eram cidadãs, os escravos não eram cidadãos. Apenas uma categoria de pessoas era considerada cidadã, uma elite. E essa elite é que poderia discutir sobre a polis. Essa elite fazia política. No transcorrer da história do pensamento, olha só, muitas foram as tentativas de justificar a existência dos direitos humanos e de fundamentá-los. Uma delas já se anuncia no século XVII, com a ideia, olha só que interessante essa ideia. O homem, naturalmente, tem o direito à vida e à igualdade de oportunidades. Locke. É um embrião do reconhecimento dos direitos humanos. O homem sempre teve o direito à vida. O homem sempre teve o direito à igualdade de oportunidades. Mas esse direito era negado por uma sociedade que diferenciava categorias, diferenciava pessoas e colecionava em categorias. Rousseau, ele vai falar: todos os seres humanos nascem livres e iguais. Percebem que à medida que o ser humano vai privilegiando a razão
e abandonando um discurso religioso, fantasioso, ele vai, olha só que interessante, ele vai reconhecendo a dignidade do ser humano. A afirmação de que os indivíduos possuem direitos inatos que nascem com eles e indispensáveis à preservação de sua existência. Os homens teriam, assim, direitos que são decorrentes da sua natureza. Ou seja, no transcorrer da história, a humanidade foi reconhecendo os direitos como naturais da natureza humana. E essa concepção ela vai entrar em choque com o pensamento hegemônico da época, desse século XVII e XVIII. Um pensamento que, por exemplo, levou aos descobridores, entre aspas, a subjugarem os povos aborígenes, as comunidades indígenas, os povos indígenas do continente americano. Nós somos superiores. Nós temos o direito de explorar essa terra. Ela é nossa. Nós descobrimos. Será? A população indígena brasileira, desde 1500, não tem os seus direitos reconhecidos no país. Logo em seguida, o Brasil exportou escravos para trabalhar no país. A população negra não teve seus direitos humanos naturais reconhecidos. Foi a custo de muita luta que a humanidade passou a reconhecer que todos os seres humanos são iguais. Porque, turma, os direitos humanos, eles visam salvaguardar, ou seja, proteger. Proteger o quê? Proteger a dignidade de todas as pessoas, em todos os momentos, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Não é porque é um criminoso condenado no presídio que essa pessoa não deva ser tratada com dignidade. Um preso no Brasil custa não sei quantos R$1.000. Bota para trabalhar. Vão explorar trabalho escravo? Porque botar para trabalhar sem pagar salário é trabalho escravo. Então, para corrigir a pessoa, eu vou cometer um crime, o trabalho escravo, que essa pessoa tem que cumprir a sua pena no presídio, ser alijada da sociedade por um período, porque ela não está apta para o convívio social. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. O lugar de preso é na cadeia. Mas uma sociedade que quer corrigir o ser humano tem que tratar com dignidade. E o que é que a gente vê? Presídios no Brasil que, na hora do almoço, dão a comida para os presos em sacos plásticos para eles comerem com a mão. Porque se der prato ou colher, segundo a direção do presídio, os selvagens vão fazer uma revolução com pratos e colheres. Em todos os lugares, não importa onde você esteja, você é um ser humano dotado de direitos. Turma, a dignidade, ela não nasce das leis. As leis reconhecem a dignidade. A dignidade é uma qualidade intrínseca, ou seja, que faz parte da essência do ser humano. A dignidade, ela fundamenta a doutrina dos direitos humanos e a luta contra toda forma de desumanidade. Eis porque o homem deve ser considerado como um fim em si mesmo.
jamais como um meio ou instrumento para a realização de algo. Essa última frase de Kant é uma frase muito, muito forte. Olha só. Um fim em si mesmo. Ou seja, nossas ações, elas devem estar voltadas para o bem de todos os seres humanos. E eu não posso, por exemplo, em nome de uma sociedade que visa o crescimento humano, eu não posso escravizar outro ser humano, porque ao escravizar, ele vai trabalhar de graça e eu vou poder acumular mais riquezas. Não, eu não posso usar o ser humano, por exemplo, o trabalho escravo humano, para eu conseguir que uma sociedade se desenvolva. Porque a sociedade tem que se desenvolver para todos os seres humanos, não apenas para uma categoria, entre aspas. O homem, gente, é um ser cuja existência constitui um valor absoluto. Ou seja, nada do que existe no mundo lhe é superior ou equivalente. Esse pensamento de Kant, ele é avançado para a sua época. Hoje, ele tem uma limitação. Ele é um pensamento antropológico. O que isso quer dizer? É um pensamento que tem o ser humano como fundamento. Antropológico. É um pensamento que trata o ser humano como o centro. Hoje, nós falamos em termos de integração do ser humano com o ambiente, consciência planetária. Uma comunidade planetária que integra seres vivos, seres humanos, animais e plantas, e também seres abióticos, que não têm vida, como o ar, o solo, a água. Não tem vida em si, claro, porque a água, ela comporta vidas. Primeira pergunta, olha só. Vem comigo. Faltando 19 minutos para a aula acabar. Ó, pergunta é a seguinte. Na história, há dois grandes movimentos que foram fundamentais para a base da Declaração dos Direitos Humanos, elaborada pela ONU em 1948. Então, dois acontecimentos na história mundial, eles tornaram-se uma espécie de fundamento para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, certo? Essa declaração que foi capitaneada pela Organização das Nações Unidas, ONU. A pergunta é, quais foram esses dois acontecimentos históricos que influenciaram a Declaração Universal? Então, turma, veja bem, para influenciar uma declaração universal, uma declaração em termos mundiais, esse acontecimento ele tem que ter impacto mundial. Não pode ter um impacto local. Esse acontecimento, por exemplo, ele deve estar registrado nos livros de história. Se eu for para o Vietnã, esses acontecimentos vão estar sendo citados nos livros de história. Se eu for para Gana, esses acontecimentos são citados nos livros de história geral. Então vamos lá. Letra A. Diz o seguinte, ó. A Revolução Industrial, que é um acontecimento de impacto mundial, presente no livro de histórias, e a Revolta dos Malês, que é um acontecimento local. Na realidade, aqui no A, nenhum dos dois serve, porque a Revolução Industrial foi uma revolução técnica. Perdão, deixa eu apagar aqui. Foi uma revolução tecnológica. Claro, teve impactos no modo de vida humano, mas foi uma revolução tecnológica. E a Revolta dos Malês, um acontecimento local brasileiro. Segunda, vejam só.
A Revolução Francesa, sim, a Revolução Francesa é um acontecimento de impacto mundial. E a Revolução Francesa traz os princípios: liberdade, igualdade e fraternidade, e ela produziu a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Sim, a Revolução Francesa, ela inspirou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas a segunda opção fala a abolição da escravatura no Brasil em 1888. Gente, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. Um dos últimos países. Quando não tinha mais jeito. Então, a letra B não pode ser verdadeira, porque o Brasil reconheceu muito tarde a dignidade da pessoa humana negra. Vamos para a letra C. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, turma, é um acontecimento histórico de impacto mundial. Está nos livros de história em qualquer país que você for. E a independência americana, ela trouxe um ideal, que é o ideal da liberdade do ser humano, da pessoa humana. Tanto que se fala que os americanos, Estados Unidos são um país da liberdade. Sim, a letra C parece comportar a verdade. Porque tanto a Revolução Francesa como a Revolução dos Estados Unidos, a Revolução de Independência, elas inspiraram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ver a D e a E, só para a gente ter uma ideia. Bom, independência americana, sim. Bill of Rights, não é um acontecimento de impacto mundial. Petition of Rights, não. Guerra do Paraguai, muito menos. Foi um genocídio praticado pelo Estado brasileiro. Um genocídio que destruiu um país irmão. Deveríamos ter vergonha de comemorar a Guerra do Paraguai. Letra C, a resposta correta. Você que acertou. Para você que acertou, eu vou dar aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo, olha só, turma. Vamos seguir adiante. Segunda questão. Vamos lá. Segunda questão diz o seguinte, é um depoimento. Depoimento de uma pessoa chamada, certo, Ross, é isso? Vejamos se é o seu depoimento aqui, tá bom? Que está citado aqui como da revista Época de 2013. Olha o que ele diz. Eu tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Vamos fazer contas? Vamos fazer uma conta? Olha só. Turma, essa revista é de 2013. E ele tem 44 anos. Então, ele nasceu em 1959. Então, de 1959 até 2013, os Estados Unidos passaram por uma impressionante transformação na condição, por exemplo, de homens e mulheres gays. Porque aqui, nesse espaço aqui, que eu coloquei uma seta, aconteceu muita coisa nos Estados Unidos. Por exemplo, anos 60, o movimento negro por direitos civis, a revolução, digamos assim, uma revolução sexual,
e assim por diante. Temos outros episódios. Então, esses movimentos sociais americanos, simbolizados pelo movimento negro, Martin Luther King, Malcolm X e a revolução sexual, né? Faça amor, não faça guerra. É proibido proibir. Sexo, drogas e rock and roll. Esse período aqui, houve muitas transformações no pensamento americano. Olha só, ele fala, quando eu nasci, no início da década de 60, gente, um ano depois, começaram as transformações sociais dos Estados Unidos. Foi lento, mas começou a acontecer. Por exemplo, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Sabe o que é isso? Ilegal? Era contra a lei ser gay. Ser gay era um crime. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Um apartheid social. Não havia nenhum político abertamente gay. Era proibido você assumir a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes. Por quê? Porque para disfarçar que eram gays, reforçavam o poder da opressão. Então, ele diz que houve uma transformação, ou seja, hoje os gays, eles possuem nos Estados Unidos os seus direitos sendo reconhecidos. São pessoas como outras qualquer, como outra qualquer. Um gay é uma pessoa, uma lésbica é uma pessoa como outra qualquer. Ele pode ocupar cargos em governo federal, nos estados, nas cidades. Jogadores, atletas podem se declarar gays, mas isso é uma construção de décadas. A dimensão política da transformação sugerida no texto, ela teve como condição o quê? Condição necessária. Claro, é a letra A. A ampliação da noção de cidadania. Uma ampliação, certo? Que incluiu as minorias. E os americanos ainda têm muita luta para realizar. Muita luta ainda para ser um país mais democrático, por exemplo, em termos raciais. Há uma elite branca que não aceita que exista uma elite negra. A elite negra existe nos Estados Unidos, mas ela não é aceita pela elite branca. Então, para você que acertou e colocou letra A, eu só posso dar aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo, olha só, turma. Direitos civis, políticos e sociais. Vamos lá. Direitos civis referem-se aos direitos fundamentais à vida em sociedade, como eu falei no começo da aula, né? Direito civil, certo? O cidadão, o habitante da cidade, ou seja, aquele que vive em sociedade. Por exemplo, reconhecimento da igualdade entre as pessoas perante a lei. Inviolabilidade do domicílio. Ninguém pode invadir a sua casa sem uma autorização judicial. Se você está na sua casa e um policial quer invadir, ele não pode. Só se tiver uma autorização judicial. E mesmo assim, isso não pode ocorrer durante a noite. Tem que ser durante o dia.
É por isso que no auge da Lava Jato, nós acordávamos com as notícias de que a Polícia Federal estava, agora, 7 da manhã, 8 da manhã, na residência de alguma pessoa que fraudou, cometeu crime. A presunção da inocência. Todos são inocentes até que sejam declarados culpados, certo? Até que se prove a culpa deles. Nem declarar culpado, é que se prove a culpa. Por que presunção da inocência? Para evitar injustiças. Porque as pessoas humanas, quando se agrupam, elas criam uma força acusatória muito forte. E às vezes o irracional age. Ah, é isso mesmo, ele é estuprador, vamos matar, vamos bater, etc. Ele tem direito de, acusado de ser um estuprador, de participar, ou seja, de vivenciar um processo judicial em que ele vai ser julgado, condenado ou declarado inocente. Mas quem tem que provar que ele é culpado é o Estado. Não ele tem que provar a sua inocência, mas o Estado tem que provar que ele é culpado. Tá bom? Claro que ele vai também alegar a inocência e vai tentar provar que ele é inocente, mas o ônus, o trabalho maior é de quem está acusando de mostrar que tem razão. Liberdade de expressão, habeas corpus, entre outros direitos. Esses são os civis. Os direitos civis, eles estão bem claros na Constituição Federal. E temos também os direitos políticos, que são o quê? São aqueles que asseguram a participação dos indivíduos no governo da sociedade. Todas as pessoas têm direito a participar do governo da sociedade. Tem direito ao voto, eu não posso negar o voto a quem tem esse direito. Tem o direito de se filiar a um partido político. Tem o direito a concorrer a um cargo. Ah, mas por que fulano se candidatou a deputado estadual, mas ele é isso e aquilo outro? É um direito dele se candidatar. Agora, quem vai decidir se ele está apto para a Assembleia Legislativa é o povo, aquele que vai votar. Tá bom? E o que se diz respeito aos direitos sociais? Turma, direito social, ele está relacionado à dignidade da pessoa. São direitos que não podem faltar, porque se eles faltarem, a pessoa passa por privações. A pessoa passa por uma existência difícil, certo? Dizem respeito ao pleno usufruto pelo indivíduo, por exemplo, da riqueza produzida pela sociedade, distribuição de renda. Nós precisamos arrumar estratégias, políticas públicas que distribuam as riquezas no país de modo mais igual. Senão, nunca seremos uma nação desenvolvida. Não existe nação de primeiro mundo onde há desigualdade social gritante. Ela tem que ser atenuada. Quem não tem nada precisa ter o mínimo. E nem precisa tirar de quem tem muito. Apenas distribuir o excesso, o excedente. Acesso a serviços sociais básicos. E quando fala serviço social, é porque são políticas públicas. O Estado tem que garantir isso. O Estado tem que garantir que as pessoas tenham acesso à educação. O Brasil assegura o acesso universal à educação no ensino infantil, fundamental e médio, e o ensino superior por mérito da pessoa. Pessoa passar, né, ser aprovada, uma boa nota no Enem,
e poder ingressar na faculdade. Saúde. Saneamento. O que é saneamento? É que a água que eu uso não vai se perder, ela vai ser reutilizada. Porque quando a água não é tratada e vira esgoto, o que acontece? Né? Proliferação de doenças. Moradia, um lugar para morar. Cultura, esporte, previdência, alimentação. O povo brasileiro está passando fome. Eu tenho 46 anos. Pessoas todos os dias batem todos os dias à porta da minha casa pedindo comida, não é dinheiro, é comida. Essa cena eu só havia visto quando eu era criança, nos anos 80 e começo dos anos 90. O Brasil passou por um período de quase segurança alimentar. E hoje adentra novamente no período de insegurança alimentar. O povo passa fome. Não diga que o povo não está com fome, está. E ele pede comida todos os dias em nossas casas. Essa é a realidade brasileira. Realidade de fome. Que alguns dizem que não existe, mas existe. E está aqui diante dos nossos olhares. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais ainda são uma espécie de utopia, de sonho do povo brasileiro. Mas não percamos a esperança de dias melhores. Um abraço carinhoso, até outra oportunidade. Salve, salve e tchau!